Tudo bem, pessoal? Meu nome é Hugo Seder, eu sou procurador do município e professor do Aprovação PGE. Estou aqui para falar com você sobre direito civil, mas de uma forma rápida, sucinta e direta ao ponto. Então, já curta aqui esse vídeo e compartilhe. Pessoal, o tema de hoje é domicílio, que possui previsão lá nos artigos 70 a 78 do Código Civil. Perfeito? E antes de adentrarmos ao tema propriamente dito, é necessário algumas definições. A primeira definição é a definição de morada. O que é morada? É simplesmente o lugar em que a pessoa física se estabelece temporariamente. É provisória, certo? E não altera e nem modifica o domicílio e a residência. Então, morada, aquele lugar temporário, perfeito? Falando em residência, qual que é a definição disso, desse instituto? Pressupõe uma estabilidade, perfeito? Então é o lugar em que a pessoa física estabelece habitualmente, certo? Que se estabelece habitualmente, então ela é estável, é habitual, perfeito? Diferente da morada, que é eventual, temporário. E já o domicílio, que é o tema da aula de hoje, é um conceito mais abrangente, uma vez que traduz o lugar em que a pessoa física se estabelece com um ânimo definitivo. Então converte aquele lugar no centro principal da sua vida jurídica. Perfeito? O domicílio é um conceito mais abrangente que traduz o lugar em que a pessoa se estabelece com um ânimo definitivo. Inclusive, esse é um conceito legal, previsto lá no artigo 70 do Código Civil. Vejamos a redação do artigo 70. O domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo definitivo. Perfeito? Então, seguindo, é possível a pluralidade de domicílio? Sim, o artigo 71 do Código Civil responde essa dúvida para a gente. Então vamos lá. O artigo 71 tem a seguinte redação. Se, porém, a pessoa natural tiver diversas residências, onde alternadamente viva, considerar-se-á domicílio seu qualquer delas. Então tem previsão aí, princípio da pluralidade de domicílios. Perfeito? Seguindo, temos o domicílio profissional, previsto lá no artigo 72 do Código Civil. Então perceba, uma pessoa possui a profissão e exerce em um local. É possível que esse local seja considerado um domicílio profissional? Sim. E no artigo 72 diz o seguinte: é também domicílio da pessoa natural, quanto às relações concernentes à profissão, o lugar onde esta é exercida. E como não podia deixar de ser, o parágrafo único do artigo 72 traz a pluralidade de domicílios profissionais. Perfeito? Então diz lá, se a pessoa exercitar profissão em lugares diversos, cada um deles constituirá domicílio para as relações que lhe corresponderem. Perfeito? Outro ponto em relação ao domicílio é possível a mudança, a alteração desse domicílio? Sim. E achamos essa resposta lá no artigo 74 do Código Civil. Então, muda-se o domicílio, transferindo-se a residência com a intenção manifesta de o mudar. Então, você vai mudar de casa, vai fazer a mudança, contratar a empresa, etc. Mudou de endereço. Então, você estava com essa intenção, você transferiu a residência e o seu domicílio também mudou. Perfeito? Sem maiores problemas aí. Vamos lá, então. Seguindo mais um pouco. Os domicílios das pessoas jurídicas, quais são? Possui previsão legal lá no artigo 75. Então sabemos que as pessoas jurídicas podem ser de direito público e de direito privado. Então, começando com as de direito público, temos no inciso 1 que o domicílio da União é o Distrito Federal. No inciso 2, que o domicílio dos estados e territórios são as suas respectivas capitais. Por fim, o domicílio do município é o lugar onde funciona a administração municipal, que seria, no caso, a prefeitura. Em relação às outras pessoas jurídicas, de direito privado, enfim, o domicílio é o lugar onde funciona a sua respectiva diretoria e administração. Ou eles podem eleger nos seus atos constitutivos ou estatutos, a depender da pessoa jurídica, qual que é o seu domicílio especial. Perfeito? Outro tema muito relevante na questão de domicílio é o chamado domicílio aparente ou ocasional. O que é isso? Trata-se de uma ficção jurídica, certo? Baseada na teoria da aparência. Então vamos lá, exemplificar. Imagina um circense. O circo está um dia numa cidade, depois de 2 dias foi para outra cidade, depois de 3 dias já está em outro estado, e aquele
funcionário, aquele que trabalha no circo, que todo dia está em um lugar diferente, qual que é o seu domicílio? Que não é definitivo. Aí temos o domicílio aparente ou ocasional, que tem previsão lá no artigo 73 do Código Civil. Então, ter-se-á por domicílio da pessoa natural que não tem uma residência habitual, o local onde for encontrada. Perfeito? Seguimos então para as espécies de domicílio. Existem 3 espécies de domicílio. A primeira delas, a convencional ou voluntária. O domicílio convencional ou voluntário é o mais comum, fixado por um simples ato de vontade, seguindo a autonomia privada. Então, simplesmente é onde a pessoa ali, por vontade própria, escolhe que vai ser o seu domicílio. Perfeito? A segunda classificação é o domicílio especial ou de eleição, que é regulado lá no artigo 78 do Código Civil, também muito estudado em processo civil, certo? Então o artigo 78 prevê que nos contratos escritos poderão os contratantes especificar um domicílio onde se exercitem e cumpram os direitos e obrigações deles resultantes, perfeito? Deles nos contratos. Então, trata-se de um domicílio escolhido pelas próprias partes do contrato. Um domicílio de eleição, um domicílio especial, certo? Por fim, existe o domicílio legal ou necessário. E aqui está o ponto-chave dessa matéria, que é o que mais cai em concurso. O artigo mais cobrado em concurso em relação ao tema domicílio é o artigo 76, onde está lá previsto o domicílio legal ou necessário de algumas pessoas. Quais são essas pessoas? Em primeiro lugar, o incapaz. Em segundo lugar, o servidor público. Depois, o militar, o marítimo e o preso. Perfeito? E quais são os domicílios de cada uma dessas pessoas? Em primeiro lugar, o domicílio do incapaz é o do seu representante. O do servidor público é onde exerce a sua função permanente. Perceba, permanente. Inclusive, Maria Helena de Lis entende que, no caso de comissionado, certo? O servidor público tem domicílio obrigatório no lugar que exerce sua função permanente. Não é comissionado. Perfeito? Também ela acrescenta que, ainda que a obtenção de uma simples licença não vai alterar o domicílio legal. Então, se o servidor público tira uma licença de 2 anos para resolver assuntos particulares, esse domicílio não será alterado por essa obtenção da licença. Por fim, também a lei não exige que esse servidor público tenha passado pelo estágio probatório. Então, ainda que no estágio probatório, o seu domicílio legal será o lugar onde exerce a sua função permanentemente. Perfeito? Então vamos lá, falamos do incapaz, domicílio do seu representante, do servidor público, onde exerce sua função permanentemente, tem o militar, e aí devemos diferenciar o militar do exército do militar da aeronáutica ou marinha. Então o militar do exército, o seu domicílio é onde servir. Perfeito? E o militar da aeronáutica ou marinha será a sede de seu comando. Então perceba que existe essa diferenciação do militar do exército para o militar da aeronáutica ou marinha. E o marítimo também é curioso. Qual que é o domicílio do marítimo? Onde o seu navio estiver matriculado. Então é bem diferente, é bom você saber para a sua prova. Perfeito? Domicílio do marítimo, onde o navio estiver matriculado. Por fim, o preso. Domicílio do preso é onde cumprir a pena. Perfeito? Tudo isso previsto lá no artigo 76, caput e parágrafo único. Espero que tenham gostado da aula. Então, até a próxima, direto ao ponto. Obrigado.